Respostas da Vida pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Foi colocada a paginazinha, Elisa? Elisa? Estou lendo a página agora. Tá. Vou ver lá no chat. Não, a página é só leitura minha para poder fazer a prece. Tudo bem. Tá bom. Então, a página do livro é a página Conhecer-se, que é a lição 2. Não se menospreze, eduque-se. Não se marginalize, trabalhe. Não apenas administre, obedeça. Não apenas mande, faça. Não condene, abençoe. Não reclame, desculpe. Não desprimore, dignifique. Não ignore, estude. Não desajuste, harmonize. Não rebaixe, eleve. Não escravize, liberte. Não ensombre, ilumine. Não se lastime, avance. Não complique, simplifique. Não fuja, permaneça. Não dispute, conquiste. Não estacione, renove. Não se exceda, domine-se. Lembre-se, todos nós, em tudo, dependemos de Deus, mas os empresários de nosso êxito, em qualquer ocasião, seremos sempre nós mesmos. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade, por estarmos mais aqui uma vez reunidos em seu santo nome. E agradecemos hoje, Senhor, pelo início de mais um livro a estudar, um livro Libertação, um livro que nós espíritas, principalmente nós que tanto gostamos do assunto sobre mediunidade, doutrinação, obsessão, e tanto nos afinizamos com isso, podemos aprender tudo o que acontece no plano, tudo parte do que acontece no plano espiritual. Aprender muitas as técnicas, muitas as coisas que o final, às vezes, é numa mesa mediúnica. Obrigado por toda essa oportunidade, Senhor, de conhecermos esses caminhos. E um dia, tanto aqui encarnado como desencarnado, nos fará muito bem, nos dará muito mais condições de nos trabalhar cada vez mais para nos ajudar e ajudar todos esses irmãos que chamamos erradamente de obsessores, que um dia foram vítimas. Agradecemos, Senhor, pela presença de todos aqui encarnados e desencarnados, pelos espíritos amigos, benfeitores que estão aqui conosco para nos ajudar na compreensão dos textos, os outros irmãos que estão aqui conosco também aprendendo, e pedimos pelo nosso grupo, Senhor. Grupo esse que vemos aqui apenas poucos, mas que o Senhor abençoe a cada um, onde quer que estejam, seus lares, suas casas, que eles possam sentir tudo isso que nós sentimos aqui neste momento, todas essas boas vibrações que partem de Ti e dos nossos irmãos espirituais. Pedimos também, Senhor, como sempre, não só por nós, porque o grupo todo é muito grande, principalmente se tratando do livro que nós vamos ler. Pedimos por todo o grupo, encarnados e desencarnados, por todos nós que nos entrelaçamos uns com os outros. Que o Senhor nos ajude a tudo, nos oriente a todos, que o Senhor possa nos realmente ajudar a sanar todas as nossas feridas, todas as nossas doenças, todas as nossas imperfeições. E como bons pedintes, Senhor, pedimos mais uma vez por todos os doentes que se encontram
na humanidade. Obrigado por tudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Caramba, essa foi forte. Boa noite a todos, Boa tudo noite. de bom, Boa noite. muita paz. Boa noite, prima. Boa noite, família. Boa Boa noite a todos. família. Boa Boa noite. noite. Bom, Eu não veio É, a hoje- Consuela ainda. daqui a pouco, se Deus quiser, ela está aí. Olha só, desculpa, isso aqui também vamos falar sobre. Este é o livro, a capa antiga, tá? Que nós vamos estudar. Existem mais 3 ou 4 capas diferentes, são mais novos. Esse é o Libertação, mais um livro da A Vida no Mundo Espiritual, do Chico Xavier. E eu, antes de começar o livro, trouxe algumas fofocas daquela época. Né? Neste livro aqui, Testemunhos de Chico Xavier, é da Sueli Caldas Schubert. Acho que todos nós já ouvimos falar sobre ela. Ela é uma mineira de Juiz de Fora. Né? Poxa, eu assisti uma palestra dela uma vez na FEB, a mulher fora de série. E até houve um detalhe interessante. Ela chegou no início da palestra. Gente, eu vou ficar depois da palestra para responder as perguntas que vocês me fizerem. Mas não me pergunte sobre o que já foi falado aqui, para a gente, que nós não percamos tempo, né? E vamos, né, explorar outras coisas. Tudo bem. Ela falou uma coisa no estudo que eu era novato, eu fiquei assim numa dúvida. E eu fiz a pergunta, arrisquei, disse, meu Deus, ela falou para não fazer pergunta sobre estudo. Mas a dúvida que ficou muito pertinente. Eu tenho certeza que não era só eu que fiquei com aquela dúvida. Eu não me lembro o assunto, gente, até hoje. A pergunta foi lá para frente, né? Eu escrevi, anotei, mandei lá para o pessoal recolheu. Quando chegou lá, que a pessoa leu, ela falou assim mesmo. Poxa vida, eu pedi a vocês para não mandar pergunta de assunto que eu já tinha explanado. Aí parou assim. Parou, ficou quieta, assim, tipo uns 30 segundos. Todo mundo olhando para ela. Ela, desculpe. Houve uma falha muito grande minha. Quer dizer, medianicamente, imediatamente, ela foi avisada da dúvida que ficou na pergunta. E ela deu outra aula, né? Eu fiquei, meu Deus do céu, que mediunidade, que fora Mas de série. também, né, seu Afrânio, você, como é que vai fazer pergunta de dúvidas que não seja sobre sobre a palestra? É normal ter dúvida durante a palestra. Foi realmente bem assim que eu fiquei impressionado, que ela tinha, né, explorado o assunto, mas faltou, sempre falta, né? Isso é normal, né? Para quem está iniciando, Aí, bom, vamos agora ao nosso assunto, libertação. O Chico Xavier tinha uma correspondência, teve um presidente da FEB chamado Vantuil de Freitas. já ouvi falar. Ele foi presidente da FEB 21 anos, tá? Pô, parece que é ditadura isso, mas não é não. Porque ele era um excelente presidente, todo mundo sempre, não, fica aí, e não o deixavam sair. Inclusive, no livro No Mundo Maior, o capítulo 9, se não me engano, o caso Marcelo, aqui neste livro, o Chico fala para o Vantuil que o Marcelo é o Zeus Vantuil, tá? O filho do Vantuil de Freitas, tá? Zeus Vantuil, que desencarnou tipo 2 anos atrás. Nesse livro aqui, Testemunho de Chico Xavier, entre as cartas que o Chico trocava com esse presidente da FEB. E na carta do dia 29... Não entendi. Quem era filho de quem? Não entendi. Existia um presidente na FEB, chamado Vantuil de Freitas. No livro que nós acabamos de ler, No Mundo Maior, o capítulo 9, se não me engano, está escrito lá, o caso Marcelo. O Marcelo, o nome real dele, ali é um nome que, né, se chama Zeus Vantuil, que desencarnou há 2 anos atrás. Ele era filho do Vantuil de Freitas e estava lá no livro No Mundo Maior, como um caso obsessivo que nós tínhamos que estudar, né? O Eda Luiz deixou aqui para a gente. Okay. Bom, no dia 28 de janeiro de 1949, uma das cartas trocadas do Vantuil com o Chico está falando aqui, o novo
trabalho de André Luiz prossegue. Acredito, tê-lo-emos pronto em fevereiro próximo, e assim seguirá com destino às tuas mãos. Há muita coisa nele que considero curiosa e importante em matéria de obsessões, mas esperarei a tua leitura para comentarmos, né? Quer dizer, o Chico já mantinha essas correspondências, e o que é mais interessante, bom, isso é uma coisa que ele está falando. Depois ele vai falar, que mandou o livro para o Pantuio de Freitas ler, e houve a questão do perder o perispírito, né? Esse perder aí deu muito o que falar na época, mas o Chico não abriu mão, né, antes de editar o livro. É perder o perispírito mesmo. Hoje isso é um assunto até, né, que nós já aceitamos, mas naquela época, em 1949, como os espíritas ainda também estavam aprendendo, né, como nós estamos aprendendo, isso houve assim muito falatório, assim como nosso lar houve muito falatório, né, no seu lançamento. Falaram até que o Chico estava obsidiado, né? Que aquilo não existia. Uma cidade lá no espaço, ou o André Luiz, só porque pulou, né? Pulou a cerca, tomou uns Birinite, gostou de gostava de uma noitinha, uma farra noturna, passou por esse sufoco todo. Muitos de nós ainda acreditam que isso não acontece, né? Porque continua fazendo, né? Então, o problema. Já fui uma vez numa festa espírita que tinha vendido. Estava vendendo coisa para ajudar o centro espírita, estava vendendo cerveja. Bom, mas deixa para lá. Isso não é nosso assunto, né? Deixa quieto, né? Deixa isso quieto para lá. Então, esse papo, antes de lançar o livro, já foi muito falado, mas o Chico e o Emmanuel bateram o pé. Não, o lance é assim. Tá? E começou a falar sobre essa questão aqui. Ela vai falando, a carta é muito extensa. Eu só estou dando assim, as notícias da época. Achei muito interessante, notícias históricas. Depois houve outro problema. Eles estavam com dificuldade de conseguir um nome para o livro. Olha só que coisa. Não é Libertação o nome do livro? Por que o Emmanuel não botou logo Libertação o nome do livro? O Chico também, em uma carta dele, em 13 de março de 1949, fala o seguinte, só um parágrafo que eu vou ler. Nossos amigos do alto consideram interessante a palavra sendas, mas os termos evolutivos ou espirituais são muito longos para um título, ou seja, seria sendas espirituais, né? Ou sendas evolutivas. Não, está muito longo para um título. Que dirias perguntando ao Bantuí, que dirias do título Sendas Libertas? Né? Aí, o nosso devotado Emmanuel de opinião que o livro do André Luiz tem por centro a missão libertadora de Gúbel, efetuada pela força milagrosa do amor. Daí a necessidade de alguma palavra no título que nos recorde liberdade ou libertação. Estavam agora trabalhando o nome do livro. E ver que o Chico e o próprio plano espiritual deixavam as pessoas participarem disso aí. Né? Tem mais algumas coisas aqui que eu estou fazendo um rápido comentário, só para a gente ver que, como é o trabalho. Nós lemos isso no livro Voltei, né? Quem já leu o livro Voltei, que o trabalho do lançamento de um livro do Chico era algo realmente muito. Qual a palavra que eu devo usar? Não é vigiado, não. Era algo muito assim. Os espíritos do alto, o alto mesmo, eles oh, meu Deus, qual a palavra que eu vou usar aí? Eles tomavam conta, digamos assim, não é essa palavra, né? Realmente se preocupavam demais. Tanto supervisionavam. Isso, obrigado, Consuelo. Obrigado e boa noite. Muito supervisionado. Tanto que no livro, esse livro também, Testemunho de Chico Xavier, eu não vou olhar o capítulo agora, mas eu tenho até marcado ali. Diz o Chico que parou de escrever O Missionários da Luz, que é outro livro da série André Luiz, uma semana. Por quê? Doutor Bezerra e Emmanuel, que eram responsáveis
pela correção da obra do André Luiz, pela vigilância, supervisão, etc., foram chamados no alto, porque havia no início, acho que é o capítulo 14, um negócio que ia dar muito pano de manga e muitas interpretações errôneas. Estava escrito certo. Olha só, gente. O Emmanuel e o doutor Bezerra comeram a goiaba, tá? Olha só. O alto é que viu. Aí nós vemos a confiança. Por isso que o Marco Aurélio ali, ele sempre fala, quando você pegar uma obra mediúnica, olhe quem é o médium primeiro. Primeira coisa, olhe quem é o médium. Pode ser que um médium que não esteja muito capacitado, etc., lance algo bom, mas o Chico é o Chico. É o que, né, o Marco Aurélio fala. E realmente ali eu fui vendo quem é o Chico. É a obra supervisionada, super mesmo trabalhada mesmo, assim, super, né? Bom, a Elisa está com problema de internet. Bom, e para completar essa nossa conversinha aqui sobre esse livro aqui se chama Deus Conosco, que é o significado da palavra Emmanuel, Deus Conosco, né? A palavra hebraica, tá? Esse nome, toda a palavra que termina com elo, tá? É só se lembrar de Elohim, né? Que são o Deus para os judeus, né? Então, esse elo. E vamos ver isso na cultura, a cultura dos mitos da criação, que é antes também da Bíblia judaica, tá? Dos livros judaicos, tá? Tudo que é referente a elo, né? Nós vamos ver lá nos Sumérios, tá? Elim, não sei o que é, né? Os anjos, Gabriel, Micael, Miguel, Deus. Tá? Aí vem alguma coisa que vai significar. Por exemplo, Israel, o nome do país, que é o nome do patriarca dos judeus, né? Israel foi porque ele lutou, né? Num sonho que ele teve que ver aquela famosa escada, né? Ele, entre aspas, lutou com Deus. Deu uma luta lá com um mensageiro de Deus, um dito anjo, né? Então, Israel, aquele que lutou com Deus, tá? E assim por diante. Tudo que a gente vê é Emmanuel, né? Alguma coisa que eu ainda não me liguei. Bom, nos livros, esses livros aqui, a Wanda Joviana, que foi aqui, pegou os papéis que ela tinha guardado e lançou 3 livros. Esse é um. Esses livros eram do culto no lar da família Joviano. A família Joviano, para quem não sabe, Rômulo Joviano foi o patrão do Chico, na tal da Fazenda Modelo, onde o Chico trabalhou a vida inteira, como funcionário do Ministério da Agricultura. Tá? Ele tinha esses cultos no lar semanais e a Wanda foi guardando tudo. Tá? E a gente vai vendo coisas impressionantes do Emmanuel. Emmanuel é receitista nesses livros, tá? No Culto no Lar. Emmanuel gosta, é poeta, poesias. Tá? Emmanuel é mais solto, né? Tem piadinhas, tá? Tal, né? Tipo assim que eles chamam de ironias, mas no bom sentido, né? Bom, nesse livro de Culto no Lar, sempre falo de fofoca, né? No dia 26 de janeiro de 1949, o Emmanuel escreve uma mensagem para a família Joviano, e na mensagem está escrito assim: gratos à nossa irmã Wanda, foi que compilou esses livros, tá? Esses livros que eu falei, pela tradução oportuna e fiel. Que se o Senhor vos multiplique os dons de servir com que tanto vos distinguis. O título do trabalho virá em breves dias. Até então, nada de título para o livro Libertação. Aí embaixo, a Wanda botou uma nota da organizadora, que é ela, né? A antiga lenda do peixinho vermelho, que é o prefácio desse livro, Libertação, consta de um dos livros da médium inglesa John Grant, sobre o Antigo Egito. Eu a tinha lido em inglês e contei ao Chico. Olha só, ela leu, contou para o Chico. Ó, Chico, historinha bonita, tal. Muito sensibilizada fiquei quando soube que o Emmanuel a incluíram no prefácio do livro Libertação. Muito bacana, né?
Eu gosto de ver essas historinhas. A gente vê que a espiritualidade aproveita também quem está ali dando, né? Como fala o nosso amigo Jorge Simões, um pitaco, né? Um pitaco de boas informações, tá? E aí vai. Aqui ela tem outras mensagens falando por causa desse lance da Portas Libertas, Sendas Libertas, e no final escolheram o nome Libertação para o livro. Tem muita coisa aqui que eu poderia falar, mas eu já falei 20 minutos sobre isso, acho que são notícias históricas sobre o livro, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o livro Libertação. O que é o livro Libertação? Tá? Onde é que eu tinha marcado? Aí, rapaz, será que eu desmarquei aqui nessa... Eu acho que eu desmarquei, hein? Acho que eu desmarquei, gente. Aqui. A Sueli Calda, ela faz... Poxa vida, eu perdi aqui onde estava marcado, gente. Ah, está aqui. Ela vai falar sobre o livro Libertação. O que é o livro Libertação? Aqui é um resumo que eu acho importante a gente... Eu acho que, de repente, posso até tirar a foto disso aqui que ela coloca, tá? Para a gente saber o que nós vamos ler. O que é o livro Libertação? Ele corre todinho através de um caso, apresenta um caso de obsessão, da Margarida, tá? E todo o complexo processo de desobsessão visto pelo lado espiritual, tá? Pela primeira vez nesse livro aí, né, inteiramos-nos dos detalhes de como se realizam os reajustamentos entre espíritos, promovidos por instrutores espirituais que se dedicam a esses mistérios. A desobsessão não consiste apenas na doutrinação pura e simples do obsessor trazido das reuniões mediúnicas. Os espíritos envolvidos em vinganças que têm propósitos maléficos, os que se organizam para perseguir, pelo único desejo de praticar o mal, etc., não serão convencidos ou demovidos do seu projeto apenas pelo brevíssimo tempo de uma doutrinação. Já vem uma informação, né, que é muito importante. Quando o espírito chega na mesa desobsessiva, nós não temos ideia do trabalho que a espiritualidade teve, tá? Das gramas, os detalhes, como eles agiram, como eles fizeram. E a gente vai ver, está vendo nesses livros que nós estamos vendo, essa libertação vai ser bem aprofundado esse detalhe aí, né? Olha só, na realidade, quando a entidade perseguidora é trazida à recepção de desobsessão pelos mentores, todo o longo, moroso e difícil empreendimento de resgatar já foi efetuado. Nós pegamos o quê? Houve um jogo de futebol duro, 0-0. No último minuto, nós conseguimos um pênalti a nosso favor. Tá? E os espíritos que conseguiram esse pênalti, que são os craques da bola, falaram, vamos lá para o centro espírita, deixa eles cobrarem o pênalti. E o pior é que às vezes a gente ainda chuta a bola para fora, tá? Então, uma doutrinação, não estou tirando mérito, não, nós temos mérito nisso também. Mas depois de um processo longo e moroso, conforme fala aqui, nós já pegamos mastigadinhos, já temos assim uma facilidade. Aí vamos perguntar assim, mas para que então a gente entrar nessa jogada aí? Bom, antes da doutrina espírita não havia doutrinação em lugar nenhum do mundo. Quem trouxe isso foi a doutrina espírita, para começar. Ela sempre aconteceu. Tá? Mas nós pegamos isso para aprendizado. Nós temos que aprender. E nada melhor que a ciência espírita e o fato espírita para aprendizado. Tá? Bom, tá bom aí, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Porque tem muita coisa para falar aqui, tá? Não dá, senão a gente vai ficar aqui horas e horas. Eu acho que é só para a gente ter uma ideia do que é o livro Obsessão. Libertação, Obsessão.
Alguém quer falar alguma coisa? Elisa, Zé Roberto, Consuelo, Dona Lúcia, prima? Não, patrão. Então vamos começar a ler o livro? Elisa, você está sem som. O computador que vida própria. Livro Viu? Libertação, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, fala da vida do mundo espiritual. E Os textos do livro? É. Ante as portas do céu. Não, ante as portas livres. Já estou até no céu. Ante as portas livres. Ante as portas livres de acesso ao trabalho cristão e ao conhecimento salutar que André Luiz vai desvelando, recordamos prazerosamente a antiga lenda egípcia do peixinho vermelho. No centro de formoso jardim havia grande lago, adornado de ladrilhos azul turquesa. Alimentada por diminuto canal de pedra, escoava suas águas do outro lado, através de grade muito estreita. Neste reduto acolhedor, vivia toda uma comunidade de peixes, a se refestelarem, nédios e satisfeitos, em complicadas locas, frescas e sombrias. Elegeram um dos concidadãos de Barbatanas para os encargos de rei, e ali viviam plenamente despreocupados entre a gula e a preguiça. Junto deles... Essa história me lembra aquele assunto que a gente já comentou várias vezes aqui, das civilizações quando somem, desaparecem e tal, né? Lembra bem isso, né? E lembro, infelizmente, até eu gosto de botar isso aqui, que quando eu ouvi essa história do primeiro vez, não sei porque me lembrei de casa espírita. Não sei porquê. Então, vamos lá. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho, menosprezado de todos. Não conseguia pescar a mais leve larva, nem refugiar-se nos nichos barrentos. Os outros, voragens e gordalhudos, arrebatavam para si todas as formas larvárias e ocupavam displicente todos os lugares consagrados ao descanso. O peixe vermelho que nadasse e sofresse. Por isso mesmo era visto em correria constante, perseguido pela canícula ou atormentado de fome. Não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, o pobrezinho não dispunha de tempo para muito lazer e começou a estudar com bastante interesse. Fez o inventário de todos os ladrilhos que enfeitavam as bordas do poço, arrolou todos os buracos nele existentes e sabia com precisão onde se reuniria maior massa de lama por ocasião de aguaceiros. Depois de muito tempo, à custa de longas perquisições, encontrou a grade do escoadouro, à frente da imprevista oportunidade de aventura benéfica, refletiu consigo. Não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Olha aí a questão, né? Mudanças, né? Será melhor? Está faltando algo. Né? Acho que a maioria de nós chegou à doutrina devido a isso. Está faltando algo, né? Das mudanças, né? Essa história é do Antigo Egito, né? Fala sobre estudar, viu? Estudou, primeiro se preparou para depois. É muito interessante. É uma história maravilhosa, né? Não é à toa que o Emmanuel... Vamos lá. Apesar
optou pela mudança. Apesar de macérrimo, pela abstenção completa de qualquer conforto, perdeu várias escamas com grande sofrimento, a fim de atravessar a passagem estreitíssima, pronunciando votos renovadores, avançou otimista pelo rego d'água, encantado com as novas paisagens ricas de flores e sol que o defrontavam, e seguiu embriagado de esperança. Em breve, alcançou o grande rio e fez inúmeros conhecimentos. Encontrou peixes de muitas famílias diferentes que com ele simpatizaram, instruindo-o quanto aos percalços da marcha e descortinando-lhe mais fácil roteiro. Parece até mineiro chegando no Rio, né? Chapeuzinho de palha e tal. Não, e os prestativos cariocas ensinando o caminho. Quer ir na praia, anda de Penha a Olaria, né? Que tinha 11 em Olaria, o 485, 484 era lá, né? Vai lá andando, pega o ônibus, você vai parar na praia, você não vai se perder. Olha só. É isso aí. Eu tô brincando, tá, gente? Embevecido, contemplou nas margens homens e animais, embarcações e pontes, palácios e veículos, cabanas e arvoredos. Habituado com o pouco, vivia com extrema simplicidade, jamais perdendo a leveza e agilidade naturais. Conseguiu desse modo atingir o oceano ébrio de novidade e sedento de estudo. De início, porém, fascinado pela paixão de observar, aproximou-se de uma baleia para quem toda a água do lago em que vivera não seria mais que diminuta ração. Impressionado com o espetáculo, abeirou-se dela, mas que devia, e foi tragado com os elementos que lhe constituíam a primeira refeição diária. Em apuros, o peixinho aflito orou a Deus dos peixes, rogando proteção no bojo do monstro. E não obstante as trevas em que pedia salvamento, sua prece foi ouvida, porque o valente cetáceo começou a soluçar e vomitou, restituindo as correntes marinhas. Eu só, como a prece até do peixe faz efeito, né, gente? Então, o peixe tem fé, não sei se nós temos, mas ele tem. O pequeno viajante, agradecido e feliz, procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos e tentações. Plenamente transformado em suas concepções do mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da vida, encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis e flores diferentes no seio das águas. Sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos, estudiosos e delgados tanto quanto ele, junto dos quais se sentia maravilhosamente feliz. Vivia agora sorridente e calmo, no palácio de coral que elegera, com centenas de amigos, para a residência ditosa, quando, ao se referir ao seu começo laborioso, veio a saber que somente no mar as criaturas aquáticas dispunham de mais sólida garantia, de vez que quando o esteio se fizesse mais arrasador, as águas de outra altitude continuariam a correr para o oceano. Poxa, veja bem quanto ensinamento tem uma historinha antiga, do Antigo Egito. Né? Primeiro está mostrando aqui que ele encontrou os peixes que, ou seja, mesma frequência, mesma sintonia com ele, né? Gostavam de estudar, de aprender, etc. Depois veio aprender mais uma coisinha, a lei de sociedade, né? Que não adianta se isolar, né?
Quando vem a grande estiagem, a grande seca, está sozinha. E nós vamos ver mais para o fundo da história, essa história aí. Não dá spoiler. Não, é muito. Essa historinha realmente, a Wanda Joviano foi inspirada quando leu ela para o Chico, e o Emmanuel disse: maravilhosa, tem muito a ver com o livro, né? O peixinho pensou, e sentindo imensa compaixão daqueles com quem convivera na infância, deliberou consagrar-se à obra do progresso e salvação deles. Não seria justo regressar e anunciar-lhes a verdade? Não seria nobre ampará-los, prestar-lhes a tempo valiosas informações? Não hesitou. Fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores que com ele viviam no Palácio de Coral, empreendeu comprida viagem de volta. Tornou ao rio, do rio dirigiu-se aos regatos, e dos regatos se encaminhou para os canaizinhos que conduziram ao primitivo lar. Esbelto, satisfeito como sempre pela vida de estudo e serviço a que se devotava, varou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Estimulado pela proeza de amor que efetuava, supôs que o seu regresso causasse surpresa e entusiasmo gerais. Certo, a coletividade inteira lhe celebraria o feito, mas depressa verificou que ninguém se mexia. Constantino, não parece alguém que esteve no planeta para abrir nossos olhos, né? A história de Muito Jesus, bem. né? Exatamente. Aí isso não tem nada a ver com Jesus, que é Ele do Antigo Egito. cresceu, ele foi, ele caminhou, os outros ficaram parados, e aí ele foi. E aí ele volta da onde ele começou e tenta, só que É igual o planeta, né? Conforme fala lá atrás, né? Não me lembro qual é um salmo que fala, né? A pedra angular, né? Não reconheceram a pedra angular, um dos salmos que fala isso, né? E Jesus repete também, né? Era a pedra de base da toda a obra. Vamos lá. É isso aí. Todos os peixes continuavam pesados e ociosos, repimpados nos mesmos nichos lodacentos, protegidos por flores de lótus, de onde saíam apenas para disputar larvas, moscas ou minhocas desprezíveis. Gritou que voltara a casa, mas não houve quem lhe prestasse atenção, porquanto ninguém ali havia dado pela ausência dele. Ridiculizado, procurou então o rei de guelras enormes e comunicou-lhe a reveladora aventura. O soberano, algo entorpecido pela mania de grandeza, reuniu o povo e permitiu que o mensageiro se explicasse. O benfeitor, desprezado, valendo-se do ensejo, esclareceu com ênfase que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim. Aquele poço era uma insignificância que podia desaparecer de um momento para outro. Além do escoadouro próximo, desdobrava-se outra vida e outra experiência. Lá fora, corriam regatos, ornados de flores, rios caudalosos, repletos de seres diferentes. E, por fim, um mar onde a vida parece cada vez mais rica e mais surpreendente. Descreveu o serviço das tainhas e salmões, de trutas e esqualhos. Deu notícias do peixe-lua, do peixe-coelho e do galo do mar. Contou que viu o céu repleto de astros sublimes e que descobrira árvores gigantescas, barcos imensos,
cidades praieiras, monstros temíveis, jardins submersos, estrelas do oceano, e ofereceu-se para conduzi-los ao palácio de coral, onde viveriam todos prósperos e tranquilos. Finalmente os informou de que semelhante felicidade, porém, tinha igualmente seu preço. Deveriam todos emagrecer convenientemente, abstendo-se de devorar tanta larva e tanto verme nas locas escuras, e aprendendo a trabalhar e estudar tanto quanto era necessário a aventurosa jornada. A porta estreita, né? Que ele está convidando, né? É. A obesidade é moral, né? Isso. Para nós, né? Nesse caso aí não, mas para nós, né? É. Assim que terminou, gargalhadas estridentes coroaram-lhe a preleção. Ninguém acreditou nele. Alguns oradores tomaram a palavra e afirmaram solenes que o peixinho vermelho delirava, que outra vida além do poço era francamente impossível, que aquela história de riachos, rios, oceanos era mera fantasia de cérebro demente, e alguns chegaram a declarar que falavam em nome de Deus dos peixes, que trazia os olhos voltados para eles unicamente. O soberano da comunidade, para melhor ironizar o peixinho, dirigiu-se em companhia dele até a grade de escoamento e, tentando de longe a travessia, exclamou borbulhante: "Não vês que não cabe aqui nenhuma só de minhas barbatanas? Grande tolo, vai-te daqui, não nos perturbe com o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo. Ninguém possui vida igual a nossa." Parece alguma coisa, né? Parece alguma coisa que tem. O Deus dos peixes está escrito a eles, né? Eles são donos do Deus dos peixes. É isso? E o Deus dos peixes é dono deles, né? Porque não tem outro peixe no mundo. Isso aí, Eu acho também, são... né? Pode continuar, Zé. Pode continuar. Não, isso aí são os senhores da lei, né? Que falavam sobre Jesus. Eu acho que também tem muito a ver com né? o que Jesus falava, né? Que a casa do meu pai tem muitas moradas, né? E que ninguém acreditou nisso, né? Que moradas são essas? Que nada, a gente está muito bem aqui, obrigado. Preciso evoluir. Não acreditaram em nada de Jesus. Nada. Só tirando Nicodemos, o resto. Mas eu fico impressionada, né? Porque é o que eu falei uma vez com a Frânio, que se Chico, né, você chegava perto, você já sentia uma luz, um bem, se sentia quase que transformado, né? Imagina chegar perto de Jesus, como é que não deveria ser, né? Igual a mulher que sangrava, que só encostou nele e ficou boa. Né? Eu acho que, nossa, deveria ser uma luz assim radiante. Nossa, devia ser um sol andando pela terra, né? Mas aqueles que queriam, né? Estavam abertos. Estavam abertos. Tanto que ele falou: você quer? O que você quer? O que você deseja? Desejo ser curado. Então tá bom. Né? Aqueles que conseguiam entender, conseguiam sentir, beleza. Né? Tu vê os senhores da lei, tiveram com ele, né? Só Nicodemos tinha a cabeça aberta para poder captar e dizer: você é o mestre realmente. Porque o ego era muito grande, né? O ego não deixa, né? Exatamente. Eu tô certo, eu tô certo em tudo. José de Arimateia teve uns poucos só que, né? Exatamente. Aceitaram ele. O resto? Infelizmente. Veja bem, justamente como os peixes das grandes barbatanas. Não é isso? Por aí também, né? Prima, as Lourdes, podem falar, as duas Lourdes estão caladas. A velha e a nova. Agora eu não sei quem é Lourdes velha e quem é Lourdes nova. Isso, Lourdes velha. Nossa, isso foi triste, hein, Que deselegância, Frânio. Triste. Que deselegância, meu Deus do céu. Meu Deus, eu estou falando que eu ouvi isso aí, estou brincando. Eu ouvi isso.
Não tem nenhuma novinha, não tem nenhuma Eu novinha. repeti o que eu ouvi, gente. Dona Lourdes, não tem nenhuma É novinha, mas não brincadeira. precisa falar desse jeito, né? Ah, não tem nada a ver isso, né? Não tem nada disso. Que a alma, que é a idade da gente está na alma, né, gente? Isso aqui é importante, né? Mas a minha alma é velha, cara. Eu É, queria ter alma velha, mas Ai, minha alma é velha pra caramba. Eu vou repetir o que eu ouvi aqui um dia desse, né? Mas eu achei engraçado, porque eu acho que isso não tem nada a ver, né? Vocês desculpem se eu ofendi alguém, mas não foi na intenção. Não, ofender você não ofendeu, mas foi Ofendeu, deselegante. não. Não ofendeu, não. Primo, você não ofendeu ninguém. Vamos ver numa mesa de desobsessão o que vai acontecer. Ai, meu Deus do céu, eu tô até com Olha medo. só, Eu imagina. botar Quem a tá mão, aí? A Lourdes nova é a Lourdes velha. Aí, isso já é praga, hein, malandro? Cuidado. Hein? Tá vendo? Olha o pragmatismo. Esse é o pragmatismo, né? Vamos lá. Buscar e achareis. Expulso a golpes de sarcasmo, o peixinho realizou a viagem de retorno e instalou-se, em definitivo, no Palácio de Coral, aguardando o tempo. Depois de alguns anos, apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível e o poço onde viviam os peixes pachorrentos e vaidosos esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a perecer, atolada na lama. Estão lá dando chiqueirinho, né? Voltando ao assunto lá do Missionários da Luz. Então a gente vê que essa história aí tem muito com todos aqueles que querem fazer alguma mudança, mudar. É uma história que a gente tem que levar para cada um de nós, né? Esse peixinho vermelho. Nós temos que, digamos assim, cultivar dentro de nós o peixinho vermelho, né? Para que haja essas mudanças. E esses livros do André Luiz vão nos mostrando coisas que realmente a gente vê as literaturas por aí. Aqui, uma coisa aqui. Lá na frente vai falar sobre o tal dos dragões. Né? Vai falar, vocês servem ao cordeiro, eu sirvo aos dragões. Está colocando de forma light. A maioria até das pessoas leem, não se pegam muito nisso aí. Mas existe isso. Mas o Chico, a espiritualidade, procurar passar de uma forma que não assustasse a ninguém. Tá? Hoje não, hoje nós vamos nos livros escritos por aí, mas abrindo o verbo. Pode ser tudo verdade, não vou falar que não é não. Tá? Mas para aquele inexperiente que está pela primeira vez ouvindo essas coisas, impressiona. Impressiona muito mesmo. Isso aí tem que ser com o tempo, a pessoa vai pegando, vai notando, aprendendo, observando, vai vendo essas coisinhas que realmente existem. Estão lá na Bíblia. A Bíblia fala isso de uma forma bem sutil. Na Bíblia. Tá? Quando está falando a questão de Caim, está falando de um dos descendentes de Caim, que ele se diz pior do que o próprio Caim, está lá. Está falando dos seus problemas, né? Das suas maldades, crueldades. Então, o estudo tem que ser igual esse peixinho fez. Começou no poço dele, foi para os rios, foi para os riachos, depois sim chegou aos mares, aprendeu devagar. Mas tem que sempre estudar, sempre procurar ter o conhecimento e o que fala ali depois, né? Tomar cuidado com as tentações, né? Que foi o lance da baleia, né? Então, esse peixinho vermelho, o Emmanuel coloca aqui por isso. Temos que realmente dar uma de peixinho vermelho. Cultivar ele dentro de nós. As mudanças são necessárias o tempo todo. O tempo todo. Quando a gente pensar, eu mudei. Não. A nossa evolução hoje então, que está ocorrendo de uma forma muito rápida, essa é a verdade, né?
a gente, poxa, tem que pensar que eu não mudei nada, tenho que estar em processo o tempo todo de mudança, de peixinho vermelho. Eu vi uma palestra do Divaldo agora, um trecho da palestra do Divaldo, ele falando sobre o autismo. E o Divaldo está falando que esses espíritos que estão vindo com alguns problemas mentais, inclusive o autismo, né, eles são, veja bem, eu já tinha comentado isso aqui de uma outra forma que eu dei um achômetro meu. Eles estão trazendo já as modificações, tá, perispirituais que toda a humanidade vai acontecer com toda a humanidade daqui a alguns anos. Já começou essa transformação perispiritual. Que nós sabemos que toda vez que a humanidade dá um passo para frente, o perispírito ele, né, sempre foi no plano espiritual. Mas parece que agora, como nós estamos atingindo já um nível evolutivo mais, tá, já está sendo um pouco aqui também no planeta encarnados. E o Divaldo ainda fala muito outras coisas, fala que muitos deles, né, nem são do planeta, tá? Nem são do planeta. Então, essa dificuldade de relacionamento, dificuldade no falar, bota lá os N de dificuldades que esses espíritos têm, é que eles estão ainda em adaptação. Mas adaptação a forma aqui com o nosso planeta? Nosso planeta, é. De volta de uma palestra, conosco, já estamos aqui. Não nos conhece. Não conhece nossas manias. Se sentem isolados. E o autismo nos últimos 10 anos cresceu muito. Não, então... eu acho que o autismo já existia. Ele só não era conhecido, diagnosticado e compreendido. Sim, Elisa, eu acho agora... que achavam que era outro tipo de doença. Mas eu acho que cresceu muito, muito. Não, Elisa, o Edivaldo fala isso, são esses espíritos que estão chegando. Porque a gente sempre Mas o autismo tem uma diferença, gente. Espectro de autista é uma coisa. Autismo mesmo é outra coisa. É isso aí, como você falou bem, o espectro autista. Espectro autista agora porque agora você não fala mais que a pessoa tem problema mental. Você fala que ela tem espectro autista. Isso é uma coisa mais suave que estão colocando. Agora, o autismo tem vários graus de autista. Tem, por exemplo, aquele jogador de futebol argentino, né? Ele é autista. Mas é uma síndrome... Mas me diga uma coisa, qual a diferença, então? Porque o autismo, ele não socializa. Ele não socializa, ele não gosta de toquem nele, ele não gosta que você mude... Então é mais severo, digamos assim, é mais severo. E tem vários graus. Tem vários graus de autismo. E o outro, o espectro autista? O espectro autista é que agora eles estão dando esse nome para quem tem qualquer problema mental. Até alguma criança com algum tipo de depressão, aí entra como espectro autista. Entendi. Espectro, como se fosse um pedaço, entendeu? Um leque, né? Entendi. Mas o autismo, ele segue ele é extremamente rigoroso, ele não fala com ninguém estranho, ele não socializa. Esse é o grau alto, né? Ele não socializa. Se você botar 1 minuto depois a comida dele, ele tem um ataque horrível. Ele tem que usar aquelas cores certas. Uma rotina muito... A rotina não pode mudar. Uma rotina extremamente rigorosa. Isso mesmo. Esse é o grau de autismo, é o mais alto que tem. Ele não fala com a mãe, ele não... Aí vai, né? Tem outras... Aí tem o tratamento, que a família vai começando a chegar, mas esse é o grau bem alto. Aí tem os graus, e tem o Messi, que ele é autista, né? Eu esqueci o nome, agora me fugiu. Berger. É um negócio assim. Eu tenho é uma coisa suave, mas você vê que ele não socializa muito, ele não gosta né? Não está muito em festa, não está muito... Bom, mas vamos voltar à história do Divaldo. O Divaldo, veja bem, a gente sempre vê uma coisa, vai chegar as crianças cristais, a gente pensa que vai chegar anjo aqui, vai chegar, eu sei tudo, vou falar tudo.
E pela informação do Divaldo, não é bem assim. Esses espíritos estão chegando aqui para se adaptar aqui, tá? E ele, sim, há outro aspecto do autismo, né, do espectro autista, a inteligência. Inteligência, é. Demais. Então, a gente vê que as mudanças que ocorrem no planeta não é como nós imaginamos. Então, a gente tem que estar preparado para tudo. Até uma coisa que vai nos ser muito bom futuramente, a gente fica, né? Opa! Então, hoje, nós temos que estar preparados para tudo. E não estranhar nada. Nada. Porque nós não entendemos de nada, essa é a verdade. Nós não sabemos nada. Né? E eles não vêm à toa, ele vem como alvo de estudo para posterior, né? É. Então Eu digo. você tem uma possibilidade de estudar esses seres para posterior uso, né, dessas faculdades, né, que vão entrando aí cada vez mais, e os estudiosos, né, os médicos, psicólogos, psiquiatras começam a estudar através deles possibilidades, né, de acalmá-los, de tranquilizá-los, porque ainda não acharam cura para isso, né? Não existe uma cura, e a cura está no espírito, então não vai ter cura material, entendeu? Está na adaptação, está nessa coisa toda. Então, mas é estudo, ele vem para ajudar no estudo dessa classe mais elevada que vai vir depois. E a gente tem que estar preparado para isso. Entendi. Aceitar isso. A aceitação que é o problema. Quem quiser ver esse pedaço de palestra, é só botar na internet que vai achar um pedacinho de 10 minutos que o Divaldo fala sobre várias coisas a esse respeito, né? Tem algumas palestras dele que falam sobre isso. Então, a gente vê que as mudanças, né, não é como a gente imagina, como a gente quer, né? Eu dei esse exemplo aí porque as mudanças estão acontecendo de forma que nós não estamos entendendo, né? E nós temos que estar preparados para tudo. Porque às vezes a gente acha que está muito ruim, no futuro vai ser excelente para nós, né? Hoje é isso aí. Bom, faltou um pedacinho da historinha do André Luiz. Vamos ler rapidinho, Elisa? Passar aqui, né? O esforço do André Luiz, né? O esforço de André Luiz, buscando acender luz nas trevas, é semelhante à missão do peixinho vermelho. Encantado com as descobertas do caminho infinito realizadas depois de muitos conflitos no sofrimento, volve aos recôncavos da crosta terrestre, anunciando aos antigos companheiros que, além dos cubículos em que se movimentam, resplandece outra vida, mais intensa e mais bela, exigindo, porém, acurado aprimoramento individual para a travessia da estreita passagem de acesso às claridades da sublimação. Fala, informa, prepara, esclarece. Há, contudo, muitos peixes humanos que sorriem e passam entre a mordacidade e a indiferença, procurando locas passageiras ou pleiteando larvas temporárias. Esperam um paraíso gratuito com milagrosos deslumbramentos depois da morte do corpo. Mas, sem André Luiz e sem nós, humildes servidores de boa vontade, para todos os caminheiros da vida humana, pronuncio, o pastor divino, as indeléveis palavras, pronunciou, né? A cada um será dado de acordo com as suas obras. Emmanuel Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1949. Bom, todos bem-vindos ao estudo. A partir de semana que vem, daqui a quinzena, a gente começa o capítulo 1. Tá? E vamos embora. Nós vamos estudar casos de obsessão, casos de tramas da obsessão, né? Como eles agem no plano espiritual. E vamos aprender muito, né?
Aí a gente fala, vamos aprender a nos defender. Então, vendo que a melhor defesa, né? Fora da caridade não há salvação. Esta é a melhor defesa. Vida reta, né? Uma vida, falando de servir, né? De trabalho, servir, etc. Bom, é isso aí, gente. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Ninguém mais? Então, propaganda. Segunda-feira, o céu e o inferno, já estamos no capítulo 2, o temor da morte. Por que os espíritas não temem a morte? Isso é muito importante, né? A gente não teme a morte, está lá no livro. Foi Kardec que escreveu, não fui eu que estou falando, não. Teme sim. Tá? E quarta-feira, o livro dos espíritos, nas perguntas 576, eu acho, ou um pouquinho adiante, não me lembro mais. E na outra sexta-feira, no caso, Paulo e Estevão, né? Estão todos convidados. Ok? Ok. Tá bom, pessoal. Eu vou ter que sair. Até segunda-feira. Tudo de bom para vocês.